noite. Começo com uma pequena observação pessoal. Em 1980, quando tinha 13 anos, Portugal era um dos países mais jovens da Europa. Em 2012, tenho eu agora 44, Portugal é dos países mais velhos da Europa e do mundo. Este processo de envelhecimento da sociedade vai continuar e isso é necessariamente um problema. O que devemos fazer? Durante quanto tempo haverá reformas garantidas, por exemplo? É para isso que serve o debate desta noite. Iniciamos, de resto, aqui um projeto de grande ambição, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está a organizar para meados de setembro um grande encontro internacional em Lisboa sobre os grandes fenómenos demográficos com que se confronta o país e, de uma certa forma, também o mundo dito ocidental ou civilizado. Entendemos que se trata de matérias absolutamente relevantes para a nossa vida e para a vida de todas as gerações. O primeiro passo é esta noite, tendo como pretexto um livro, lançado precisamente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, assinado pela socióloga, investigadora e professora Maria João Valente Rosa, que está neste estúdio. O livro revela factos e aborda problemas que merecem uma especial atenção da parte de todos nós, e é isso que pretendemos fazer, tendo convidado também Pedro Pita Barros, professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, recentemente apontada como uma das 50 melhores escolas de gestão da Europa, e também Manuel Vila Verde Cabral, sociólogo, professor universitário e diretor do Instituto do Envelhecimento, uma unidade de investigação científica da Universidade de Lisboa. Começo por uma primeira questão, Maria João, e começo por si como autora do livro. O envelhecimento é inevitável. Porquê? O envelhecimento é inevitável, já muito boa noite, é inevitável porque se nós olharmos para as causas que motivaram o envelhecimento, por um lado, baixos níveis de fecundidade e, por outro lado, baixos níveis de mortalidade, assim esperamos que no futuro esta situação se mantenha. Porque não foi por acaso, e é importante dizê-lo, não foi por acaso que Portugal e os países europeus e outros países desenvolvidos do mundo declinaram a fecundidade e a mortalidade. Isto tem a ver com o processo de desenvolvimento das sociedades. É uma consequência do progresso. É uma consequência do progresso. Do bem-estar. Exatamente. E por isso o envelhecimento demográfico, tal como o entendemos, é algo de bom nesta perspectiva, se olharmos para as causas que motivaram este processo e que veio para ficar porque neste momento já temos muitas pessoas com idades avançadas e grande parte das pessoas que neste momento existem em Portugal já estão também elas a caminhar para as idades avançadas e mesmo que os níveis de fecundidade aumentassem significativamente nos próximos anos, isso não iria inverter o processo de envelhecimento, porque há uma inércia da demografia e que leva a que certas mudanças dos comportamentos levem algum tempo a produzir efeitos. Ou seja, não seria possível que de repente as mulheres portuguesas, os casais portugueses desatassem, passa a expressão, a ter filhos e isso não resolveria o problema. Não resolveria. Porque as pessoas vivem mais tempo. As pessoas vivem mais tempo e porque vivem mais tempo e também porque mesmo que desatassem a ter filhos, as mulheres que atualmente estão em idade de ter filhos também são menos do que eram as suas próprias mães. Portanto, isto leva algum tempo a repor a situação para passarmos a uma sociedade, a uma população menos envelhecida. Mas atenção, é preciso também enquadrar um bocadinho esta questão que é, se nós olharmos para isto enquanto inevitabilidade, que é importante, também é importante pensar por que razão é que as mulheres também, de acordo com o que o José Alberto disse, por que razão é que as mulheres, se calhar, não iriam neste momento desatar a ter filhos. Porque as mulheres não têm muitos filhos, não é por acaso. Sim, há um enquadramento económico e cultural completamente diferente. Enquadramento económico e cultural, isto tem a ver com a melhoria das condições de vida e de saúde. Vamos desenvolver algumas dessas ideias, Maria João. Disse nesta resposta uma expressão que eu gostava de ouvir duas gerações diferentes, naturalmente, o Pedro Pita Barros, o Manuel Vila Verde Cabral, que é o envelhecimento é bom. Vila Verde Cabral, comece por si. Não, digamos, partilha desta ideia. O aumento da longevidade individual, ainda por cima, com uma qualidade de vida, de saúde cada vez melhor, durante cada vez mais tempo, é, em princípio, uma coisa boa. E eu, que estou já dentro da categoria técnica do idoso, certamente da categoria do
do sénior, na Essa categoria técnica é exatamente o quê? Bom, digamos, para efeitos estatísticos e de comparação, normalmente são os 65 anos, porque é a idade em torno da qual giram, digamos assim, os sistemas de reformas. E, portanto, quer dizer, normalmente quando se compara, aquilo que se chama o envelhecimento demográfico, ou o envelhecimento social, portanto, de uma determinada sociedade, que faz com que Portugal seja o sexto país mais envelhecido do mundo, sendo o Japão o mais envelhecido de todos, o primeiro desse campeonato, significa, no fundo, que o rácio entre o número de pessoas com 65 anos ou mais e as pessoas e os jovens, quase que as crianças, até aos 15, um sobre outro, em Portugal, neste momento, esse rácio é da ordem dos 125, 130, na minha opinião, porque aumenta todos os dias. E a promessa, e isso é um problema. E a promessa daqui a 30 anos é que seja da ordem qualquer coisa entre nunca menos de 200, mais perto de 300. Isto é 3 idosos que não serão os mesmos idosos de hoje. Isso é uma das coisas que a Maria João mostra e que eu também já encontrei no trabalho que fazemos, aliás, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não são, de facto, os mesmos idosos, mas tecnicamente, continuando a tomar... E é por isso que o professor Vila Verde Cabral utilizou essa expressão. Tecnicamente, enquadro-me na categoria de... Sim, mas as pessoas, dizer, de facto... 2 vezes, não só tenho mais de 65, como fui reformado compulsoriamente por limitidade. Portanto, para todos os efeitos técnicos em Portugal, eu sou uma persona maior, como diriam os espanhóis, se queremos evitar a palavra. E deduzo das suas palavras que, encarando o envelhecimento da sociedade como uma inevitabilidade, como a Maria João Valente Rosa escreve e atesta neste livro, há qualquer coisa que nós precisamos de ajustar enquanto sociedade, para que não seja apenas tecnicamente. Não, vamos lá ver. Portanto, isto é uma moving target, quer dizer, nesse sentido, não é? Porque, de facto, a categoria, quer dizer, ou seja, o conteúdo efetivo, real, da categoria mais de 65 anos, já, quer dizer, o rácio com os outros, esse, eu considero que é problemático. Altamente problemático e considero até um bocadinho deprimente. Devo dizer que uma sociedade não seja capaz, quer dizer, de, digamos, acho um sinal de perda de dinâmica e se isto se passa em países mais desenvolvidos, de maneira nenhuma, quer dizer, é uma característica dos países com maior crescimento e com maior dinamismo. Claro que não é. Quer dizer, um país, digamos, não há nenhum, tirando a Alemanha, que é um país muito envelhecido, de facto, praticamente todos os outros países mais envelhecidos são países que perderam a dinâmica económica, quer dizer, e outras dinâmicas. Portanto, quer dizer, eu acho que a questão é mais preocupante do que possa parecer. Deixa-me ouvir aqui a Maria João Valente Rosa sobre essa questão. Eu já vou a este lado da mesa, porque registrei ao longo do livro que há uma preocupação muito grande por parte da Maria João, no sentido de isto é uma inevitabilidade, é verdade, mas vamos lá aprender a lidar com este fenómeno e com esta situação. Exatamente. O fenómeno está cá, veio para ficar, no futuro seremos mais envelhecidos do que hoje, portanto parece que estamos todos de acordo em relação a isso. A questão é se isso é um problema ou não. E a questão é, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista factual, não é um problema se olharmos para as causas que motivaram o envelhecimento. Portanto, todos nós estamos de acordo também, parece-me que é consensual, que viver mais tempo é bom e que também parece que é consensual que o facto das mulheres terem menos filhos não é porque se tivessem tornado, porventura, mais egoístas ou outra coisa qualquer, mas é porque, entretanto, outros projetos de vida também, as mulheres e os homens desejarem ter menos filhos, outros projetos vivem em contextos sociais diferentes, a escolaridade aumentou, etc. Portanto, há aqui uma série de condições muito favoráveis e que levam a que as pessoas desejem ter poucos filhos, portanto, isto não é uma situação exclusiva de Portugal, e, simultaneamente, que vivam mais tempo. Portanto, isto tudo, as causas são favoráveis e penso que nós não queremos regressar ao início dos anos 60, quando numa situação em que éramos uma sociedade particularmente jovem no contexto europeu. Penso que ninguém quer. Portanto, estamos todos de acordo aqui. Logo, se estamos todos de acordo aqui, e eu costumo até dizer, e digo também aqui no ensaio, que ficaria preocupada se nós estivéssemos a envelhecer, porque era sinal que estávamos desalinhados
com uma tendência que é uma tendência de desenvolvimento. Logo, onde é que está o problema? O problema nasce porquê? E o problema nasce porque o corpo populacional mudou, mas a sociedade não se adaptou. Nós continuamos a funcionar como funcionámos há 20 ou há 30 anos atrás. Ou seja, continuamos a pensar que uma pessoa, por ter, por exemplo, 65 anos, é uma pessoa que já pode, que já não interessa do ponto de vista produtivo, que já é pouco interessante do ponto de vista da contribuição que ela tem para dar à sociedade. E isto... Ou seja, é avaliada de acordo com o pensamento económico e de avaliado, mas não é bem com o pensamento económico também. Porquê? Porque acho que aqui há um grande desperdício e a economia fica a perder, também na minha perspectiva. Porque esta sociedade é uma sociedade cada vez mais baseada no conhecimento. E acontece que o conhecimento é algo que não tem barreiras e também não tem fronteiras, mas também não tem barreiras de idade. Por que razão é que uma pessoa mais nova é menos ou mais válida que uma pessoa mais velha com 60, 50, pouco importa agora a idade? Mas existe uma outra questão, que é a questão do velho, e prende-se um bocadinho com aquilo que se estava a dizer há pouco, porque o idoso, este é um marco administrativo que existe, que tem a ver com a entrada de uma nova fase do ciclo de vida, que é a reforma, mas depois podemos juntar um conceito que é o conceito do velho, que o conceito do velho que tem um pouco a ver com uma dimensão, vá lá, mais biopsicológica, que é como a pessoa se sente, como os outros nos veem, etc. Essa palavra, de resto, quase desapareceu do léxico. Exatamente, desapareceu, mas para todos os efeitos, uma coisa todos nós sentimos, é que nós estamos todos a ser velhos cada vez mais tarde. Mas continuamos a ser idosos exatamente com a mesma idade, ou seja, aos 65. Portanto, há aqui qualquer coisa, nós somos diferentes dos nossos pais e dos nossos avós. Lembramos-nos com certeza do que eram os nossos avós quando tinham 65 anos e nós sabemos hoje o que é uma pessoa com 65 e com 70. Portanto, as pessoas mudaram. São pessoas ativas e com vontade de ser ativas na maior parte dos casos. E por isso, houve muito que mudou, mas no entanto nós continuamos a olhar para a idade como se fosse um marcador decisivo sobre o valor dessa mesma pessoa na sociedade. E isto é um contrassenso. E é aqui que o problema começa a surgir. Professor Pita Barros, o envelhecimento, na sua opinião, é um problema e a avaliação que nós fazemos disto é ela estritamente marcada por indicadores económicos, rácios de produtividade, a avaliação do impacto da vida produtiva das pessoas na sustentabilidade da segurança social, que é aquela grande questão que paira neste momento sobre a cabeça de todos os portugueses, eu diria, face às notícias diárias com que somos confrontados? Boa noite. A Maria João, de certa forma, já respondeu a esses aspectos todos. O envelhecimento individualmente é uma coisa boa, saber que vamos viver mais tempo e em saúde e de uma forma razoável é, obviamente, algo que nós todos devemos estar satisfeitos por isso. Que o professor Vila Verde Cabral seja considerado idoso é quase um atentado à nossa inteligência, dada a vivacidade com que ele está nestas sessões. Portanto, isso é bom, obviamente. O que nós temos são desafios para a sociedade. E, como a Maria João dizia, nós temos uma sociedade que, com mecanismos foram económicos, mas também de apoio social, foram criados para uma população que vivia muito menos. Quando foi criada a mítica idade de 65 anos, as pessoas morriam 2 anos depois. E, portanto, os mecanismos que funcionaram nessa altura não podem ser os mesmos mecanismos que funcionam hoje. Ou seja, nessa altura, as reformas eram encaradas como uma espécie de bónus e de reconhecimento da sociedade para um fim de vida, digamos assim, mais digno Que era um fim de vida também, não só pouca gente chegava a essa idade, como era um fim de vida penoso. O que já não é hoje de todo em todo verdade. Agora, isso significa que nós temos novos desafios de como, primeiro, garantir uma transição para sistemas ligeiramente diferentes desses apoios no final de vida. O que é que significa isso? O que é que significa, quando nós falamos de Estado Social e reformas, o que é que significa isso? O que é que tem que significar? Mas também, como é que nós fazemos, de um ponto de vista económico, dado que se falou aqui da parte económica, como é que nós aproveitamos este potencial enorme, que são um conjunto de pessoas perfeitamente válidas, a quem de repente lhes é dito, vão parar. Agora, quando se diz vão parar, a maior parte das pessoas pensa, não, mas bom, deixei de trabalhar, deixei de fazer. A questão, e a Maria João põe muito bem isso no livro, é a nossa própria forma de encarar o que é trabalho tem que mudar um bocadinho. Não pode ser esta situação de ser um trabalho mecânico, de esforço, porque já não é muito isso. Tem que ser algo mais fluido, algo com mais transições em que se possa aproveitar. Por exemplo, muitas vezes tenho dado para mim a pensar, e já uma ou duas vezes pensei como é que não se pensa em situações dessas, pessoas com os 65 anos de forma perfeitamente válidas, podiam funcionar como guias turísticos da magnífica cidade de Lisboa, ou do Coimbra, ou do Porto,
porque tem o conhecimento para fazer isso, tem provavelmente a vontade de fazer isso, é flexível, fazem quando quiserem. Pode tem também um grande conhecimento do espírito humano para se poderem interagir com os outros. Tem é que se pensar que as pessoas, quando chegam a essa idade, não vão continuar a apertar parafusos num sítio qualquer. Mas deixa-me colocar esta questão. Eu também já meditei sobre isto, enfim, numa conversa privada que tivemos aqui com a Maria João, te coloquei a questão. Eu tenho para mim, tenho tentado mentalizar que, tal como aconteceu com os meus bisavós e quase com os meus avós, eu estou a preparar-me para trabalhar até morrer. E espero, caso haja saúde para isso, e espero que isso aconteça num ambiente de dignidade pessoal e profissional. Isto implica, no limite, uma grande adaptação também por parte das empresas. As empresas estarão preparadas para isso, para conviver com mão de obra mais idosa e menos jovem, não encarar o rejuvenescimento da sua força de trabalho de uma forma tão imperativa como fazem hoje em dia? Provavelmente sim. As empresas são também entidades que têm todo o interesse em responder às circunstâncias que são postas em cima da mesa. Neste momento, em Portugal, nestes anos de austeridade e grande desemprego, isso não vai acontecer, provavelmente. Nós vivemos também num tempo de que se quer tudo com rapidez. Mas a demografia é uma coisa longa, essa é também uma das mensagens que a Maria João tem aqui. E, portanto, as instituições, empresas e Estado e outras instituições sem fins lucrativos, o que for, vão ter que se começar a habituar a isso. Para que hoje o próprio trabalho físico é muito substituído por automação. E, portanto, o trabalho de carregar num botão ou de monitorizar num ecrã deixou de ser uma coisa penosa e pode ser feita de forma flexível, ou se calhar remotamente, com pessoas de idade mais avançada. Podem trazer outros conhecimentos. Não é difícil pensar-se que uma pessoa que chega aos 65 anos não precisa estar todos os 5 dias da semana de trabalho, no local de trabalho, pode ir lá de vez em quando e trazer esse conhecimento. Ou seja, isso implica uma total flexibilidade da organização dos modelos de trabalho, do funcionamento das empresas e até do que são as profissões e as carreiras. Quando todos nós conhecemos exemplos, provavelmente, de situações em que as pessoas se reformaram para atingir os 65 anos e depois as próprias empresas foram buscá-las com contratos adicionais para elas continuarem a prestar de uma forma mais flexível esse trabalho. Portanto, de alguma forma, esses mecanismos já estão a surgir. O que estamos a pedir é, de certa forma, que isso vá generalizando. Mas virá generalizando de forma à reforma compulsiva foram, ao longo dos últimos anos, muito acentuados em Portugal. Sim, porque nós temos muita visão de chega aos 65 anos e queremos parar. Criou-se também esse mito, que a maior parte das pessoas pensa em parar. Eu também acho que vou trabalhar até ao fim. Assim, haja condições para isso? Até haja condições para isso, porque gosto verdadeiramente daquilo que faço. Também o professor Vila Verde Cabral diz que foi compulsivamente a forma. Mas isso vamos ter que encontrar mecanismos de fazer isso. Agora, onde há o drama é nas pensões, que é onde nós temos a situação. E as pensões, nós tendemos a pensar nas pensões como sendo um problema, sobretudo financeiro. É certo que existe uma parte financeira nas pensões, mas as pensões são sobretudo um problema de que capacidade é que o país tem de produzir. De certa forma, podemos ver as pensões como sendo daquilo que é produzido num país num ano, um bolo que seja produzido num país num ano, quais são as fatias que dedicamos a um grupo populacional. E isso são as coisas que a sociedade faz. E, portanto, se esse bolo continuar a crescer, enfim, nos últimos anos não tem crescido, mas acreditamos que vai começar novamente a crescer, vai haver espaço para todos de alguma forma. E, portanto, não é necessariamente um dramatismo excessivo. Devemos estar preocupados. Eu acho que o que se garante às pessoas... a sustentabilidade da segurança social? É um problema porque é um problema de repartição daquilo que se tem. Sr. Pinto Barros, acredita que vai haver reforma, por exemplo, proporcionalmente semelhante àquela que existe hoje para as pessoas de 65 anos, quando atingir os 65 anos? Provavelmente não, porque quando eu atingir os 65 anos irei trabalhar mais alguns anos, estou em perfeitas condições de o fazer. Maria João, aborda esta questão de uma forma muito particular neste ensaio. O envelhecimento é um problema para o Estado Social? O envelhecimento é um problema para o Estado Social de acordo com o modelo de organização social que nós temos. Deixe-me só explicar o que é que eu quero dizer com isto. Temos, neste momento, o Estado Social sustenta-se num modelo de repartição e num contrato de solidariedade entre gerações. Ou seja, os que estão, neste momento, em atividade, estão, de algum modo, a pagar a reforma daqueles que, entretanto, estão reformados, dos pensionistas, esperando os ativos atuais, que quando chegarem a essa idade, que outros existam para fazer exatamente o mesmo. E assim, isto iria acontecendo sempre de uma forma natural, se por acaso a relação de forças entre idosos e ativos não viesse aqui a ficar profundamente alterada. Neste momento, nós já temos
uma relação entre pessoas em idade ativa e idade idosa que anda à volta dos 4, ou seja, 4 ativos por pessoa em idade idosa e no início dos anos 60 era de 8. Mas se nós considerarmos não a idade ativa, e mas as projeções que existem apontam para quase 1,6 ou qualquer coisa assim. Mas se nós considerarmos atualmente isso o número de pessoas 1,6 que é em 2050? Em 2050, mas se nós considerarmos o número de pessoas ativas, ou seja, empregadas e desempregadas, por pensionista, atualmente o valor já é de 1,6. Ou seja, já existe o número de pessoas ativas por pensionista, já é quase idêntico. Mas com isto quer dizer o quê? Quer dizer que o modelo que sustenta isto tudo é um modelo em que existem idades, existem 3 fases de ciclo de vida. Que é a primeira fase em que nos formamos, estudamos, etc. E preparamos para uma profissão. Depois a segunda fase, que é trabalhamos estatisticamente essa primeira idade acabava aos... Acabava aos 15. Acabava aos 15. Ninguém começa a trabalhar aos 15 hoje em dia. Sim, mas é a idade permitida por lei. Ainda bem. Mas para todos os efeitos poderá prolongar-se. E por isso o período de vida ativa até se encurta ainda mais, não é? Mas depois entramos na vida ativa, preparamos para a profissão e depois entramos numa profissão. E dessa profissão que praticamente não saímos até à idade de reforma. Como dizia o Pedro há bocado, e muito bem, as pessoas ficam um bocadinho aliviadas quando chegam à reforma, porque pensam assim, bem, fantástico, eu já estava cansada de fazer aquilo, porque sempre fizeram a mesma coisa. Sabendo a pessoa que, entretanto, evoluiu, tornou-se diferente daquilo que era aos 20 ou aos 25 anos, mas continua a fazer a mesma coisa e sente a reforma quase como uma libertação, porque trabalha intensivamente durante aquele período. E depois o que está a traçar é um cenário da Revolução Industrial, das sociedades industrializadas. Que precisavam muito de força física e, nessa altura, justificava-se. E depois reforma-se e, ao fim de 2 anos, pensa assim, bem, de início até recebe bem a reforma, mas depois, a certa altura, também começa a sentir problemas associados. Aliás, ainda está por provar se a reforma faz bem à saúde, que eu acho que se calhar não faz, e existe aqui uma série só Vila Verde Cabral, a Banaca. De vetores, mas deixe-me só... Mas isto só para dizer que, no fundo, estes três momentos segmentados de ciclo de vida, partidinhos, faziam sentido no passado. Todo o modelo de segurança social se baseia nesta relação entre as idades. E a minha proposta é uma proposta diferente, porque não faz sentido continuarmos com barreiras entre idades. Porque não, a formação, em vez de ser concentrada no início da vida, ser uma formação que se prolonga ao longo de toda a vida. Porque não termos várias carreiras ao longo da vida. O tempo não é suficiente para termos várias carreiras, para termos e para nos prepararmos para essas mesmas carreiras. Porque não termos uma vida em que simultaneamente somos trabalhadores por conta própria e trabalhadores por conta de outra. Ou seja, segmentar aquilo que está tudo partido. Se nós olharmos à nossa volta, a nossa vida está toda segmentada. Consigo antecipar uma quantidade enorme de dificuldades legais, administrativas, burocráticas, empresariais, mas vale a pena ter esta conversa. Mas é que vale a pena. E a ideia é exatamente desencadearmos aqui uma reflexão sobre isto e sobre outros assuntos. Eu acho que só vale a pena porque se não fizermos nada, o problema acentua-se de tal maneira que porventura, mais tarde, já é tarde para minimizarmos alguns dos estragos, mas dos estragos não provocados pelo envelhecimento demográfico, porque esse apenas provocou. Veio provocar a sociedade e a sociedade não reagiu, ficou na mesma. É um pouco isso. Entre outros exemplos que acabou de dar, sublinho esta ideia, que é não haver aqui uma transição abrupta, um corte entre a vida ativa e a reforma, digamos assim. Isto faz sentido, professor Vila Verde Cabral? Faz todo o sentido. Depende, evidentemente, o que é que a pessoa fazia. De resto, o senhor é um testemunho disso mesmo, sim, como já sublinhou. Mas eu, enfim, não creio que me possa tomar, muito menos em Portugal, como típico. Quer dizer, o problema é esse. A grande maioria, hoje... Porque, vamos lá ver, o investimento da sociedade portuguesa... Mas acha que o típico é uma pessoa chegar aos 65 anos e, por simplesmente, tornar-se inativa? Não, isso típico produtiva? Quer dizer, estatisticamente é isso que acontece. Estatisticamente, curiosamente... Não, até lhe vou dizer mais. Até é mais cedo. É muito mais cedo, exatamente. E isso é um paradoxo surpreendente. Quer dizer, o problema é que a idade, digamos, de referência, que nem sequer é um termo legal, em princípio na União Europeia é proibido estipular uma idade obrigatória para a pessoa ser obrigada a partir, o que nesse caso, manifestamente, na administração pública portuguesa não se respeita a legislação e pelo menos o espírito da legislação europeia, como em tantas outras coisas, como nos problemas de acumulação, de rendimentos, etc. Quer dizer que onde a rigidez só aumentou pelas mesmas razões que tornam... Vamos lá ver. O meu problema com o que a Maria João diz e com o que ela escreveu sobre
uma sociedade, digamos assim, que se adaptaria ao seu envelhecimento e que, em vez de olhar para ele como um problema, passaria a olhar para ele como uma condição que tinha as suas justificações. Eu penso que, do lado das justificações, há muito otimismo da parte da Maria João, e quanto às alternativas, estamos em plena utopia, porque isto não acontece em parte nenhuma do mundo. Porque, por exemplo, o problema da competição entre os jovens e os velhos, e os séniores, não é no mercado do trabalho. A razão pela qual os países mais desenvolvidos e aqueles que são mais envelhecidos, do ponto de vista da longevidade, o nosso envelhecimento não se deve a uma longevidade excepcional. Portugal tem uma longevidade boa, mas não tem nada de especial. O nosso envelhecimento agudo vem, quer dizer, da baixíssima fertilidade, que é patológica e comum aos 4 países do Mediterrâneo que estão sob a alçada, quer dizer, da dívida. Ou seja, é quase impossível que não haja uma, digamos, que seja completamente por acaso. Mas nós temos aqui um problema, assim, e este paradoxo que é, as pessoas começam a trabalhar mais tarde. As pessoas têm poucos filhos. Essa é a palavra-chave. E, curiosamente, constatei isto pelo ensaio da Maria João Valente Rosa, a idade média das reformas em Portugal é 62 anos e meio. O ano passado... A Segurança Social, da Caixa de Apresentações é inferior a 60 anos. Os novos apresentados da Caixa de Apresentações. O ano passado foi menor. O ano passado, por causa, talvez, de algumas pessoas realmente terem antecipado... Diminuiu. Quer dizer, passou de 102 para 61. E isto é um contrassenso ou não? Completo. Agora deixe-me só dizer uma coisa, que eu não posso deixar... Mas vá lá dizer isso ao sindicato. Não posso deixar de reagir aqui a algo que o professor Vila Verde Cabral disse relativamente à utopia. Se está a referir-se ao termo utopia como no bom sentido, como uma sociedade ideal, faz todo sentido. Então, vamos lutar pela sociedade ideal. Não é uma sociedade... E então vamos lutar pela... Tenho medo é que não aconteça amanhã. Não aconteça a tempo. Não. Vai acontecer a tempo desde que comecemos a discutir seriamente as questões. Porque não é baixando os braços que nós conseguimos alcançar a sociedade ideal. E vamos... Portanto, temos aqui um conjunto de propostas que poderão, de algum modo, ser pensadas como propostas demasiadamente otimistas, mas é por isso mesmo que elas foram colocadas, que é para nós começarmos a caminhar. Deixa-me complicar-lhe o raciocínio. Vamos lá ver. Com uma idade de reforma real a diminuir e não a aumentar, e na casa dos 61, 62, temos o desemprego que temos. Não há nenhum governo, e muito menos nenhuma corporação sindical, nenhum grupo de jovens que não vá lutar, quer dizer, pela sua entrada no mercado do trabalho, que de facto, que já é, embora mais tardia, não se completa. Deixe-me dizer, há aqui, o Pedro, aliás, será talvez até a pessoa mais qualificada para intervir a esse nível. A pergunta é, haverá ou não? E eu aí realmente deixo um ponto de interrogação. Não tenho sequer competências, tenho um instinto, mas, enfim, isso não chega. Suspeito que haja alguma relação. O problema é que nós não temos crescimento. E eu partilho... Crescimento económico. Não temos crescimento económico. Mas... Entre outras coisas, quer dizer... Porque temos uma sociedade completamente bloqueada. Nesse aspecto, estou inteiramente de acordo consigo. Só que os bloqueios também não acontecem por acaso. Há caminho para encontrar novas profissões, por exemplo? Não. Novas tarefas sociais? Não. Posso intervir? Sim, posso intervir. Sim. Tércios comparações. Eu estava aqui a tentar evitar falar na palavra crescimento. Precisamente porque se houver crescimento, as coisas todas ajudam. Só que o crescimento aqui não é tudo. Porque nós temos, mesmo que haja crescimento, se mantivermos tudo como está, o problema mais tarde ou mais cedo vai-se voltar a pôr, porque a atividade económica tem ciclos altos e ciclos baixos, historicamente tem sido assim, e portanto irá continuar a ser no futuro. E portanto haverá momentos de menor crescimento. A questão que nós temos neste momento, e acho que a Maria João põe bem o ponto nisso, e agora falamos de alguma forma nisso também, nós temos barreiras mentais a pensar de uma forma diferente daquela que fomos treinados como sociedade. E é um pouco essas barreiras mentais que nós temos que quebrar. O problema é que essas barreiras mentais se transformaram em barreiras legais. E nós temos um problema mental em mudar barreiras legais.
Nós somos um país legalista. Gostamos de regras escritas para tudo. Mesmo Agora, mesmo que elas não sejam. Exato. Mas tem que estar ali uma regra. Portanto, qual é a maneira de mudar isto? Qual é a maneira de fugir ao reflexo do medo de pensar de forma diferente que nós temos? É começar a dar opções. Se nós começarmos a introduzir no sistema opções que vão no sentido da maior flexibilidade que a Maria João aponta, ninguém pode dizer que é pior, porque se eu dou mais opções, não retiro nada do que estava. E, portanto, permite que as pessoas vão transitando de um lado para o outro. Agora, isto tem que ser pensado. Não é certamente uma pessoa que chega um dia iliminar e diz: faço hoje um decreto em que passa toda a gente a pensar de forma flexível na sua carreira. Isso não vai acontecer. Portanto, tem que haver um trabalho pode começar com este tipo de debates, pode começar com levar as pessoas a experimentar-se de formas diferentes. Por exemplo, a questão do mercado de trabalho, jovens e séniores. Porque é que o mercado de trabalho não há de ter espaço para todos se a economia começar novamente a crescer. Serão situações diferentes, mas muitas vezes os séniores têm coisas que os jovens não têm. Os jovens têm o quê? Rapidez, entusiasmo, criatividade. Os séniores têm maturidade e sabem evitar os erros que os outros vão fazer. Têm conhecimento acumulado. Ou feliz. Esperemos que sim. Uns terão. Mas eu acho que a nossa, ao contrário do que às vezes se pode pensar, não é um problema empresarial. Eu acho que as empresas aqui adaptam-se bem. Quando elas perceberem que têm a vantagem em juntar séniores e júniores e que isso lhes consegue fazer funcionar melhor, vão aproveitar. E politicamente, parece-lhe que há abertura de agentes políticos para se alterarem as leis e os enquadramentos legais de tudo isto? Sim, por uma razão simples. Não há crescimento e, portanto, vamos ter mesmo que resolver o problema. Não. Estou a pensar num tempo mais longo que estes 3 ou 4 anos, esperamos nós que sejam 3 ou 4 anos de maior dificuldade, que é, ao mesmo tempo que a população vai envelhecendo, e que portanto, vai aumentando a idade média da população, também os votantes nas idades mais avançadas vão sendo maiores. E, portanto, se esses virem interesse em ter esta flexibilidade, a própria classe política tem interesse em se aproximar dessa vontade. E isso, por exemplo, é uma coisa que não se vê de um momento para o outro, mas quando nós olhamos em tempo longo, por exemplo, ao longo de uma década ou de 20 anos, em vários países da Europa, nós vemos que as propostas políticas têm-se vindo a ajustar, na verdade, a uma população de idade média mais avançada, com mais repartição de pensões, etc. E, portanto, esse processo político subjacente, que não é instantâneo, de alguma forma já está a ocorrer. É uma autorregulação natural da política face... Os políticos têm instinto, procuram os votantes. Se os eleitores estão numa idade mais avançada, vão procurar as soluções que correspondem a essa idade avançada. Vai ser lento. Neste momento, o aumento da idade da reforma não é certamente uma opção que dê votos a qualquer partido que a proponha. Eu sou a favor, portanto, quer dizer, quando eu digo utópico, é no sentido, sim, há elementos positivos, há elementos que eu próprio pratico, digamos, já, portanto não posso ser mais a favor. Agora, tenho dificuldade em ver isso acontecer no futuro viável. Porque o nosso problema é esse. Mas esse é exatamente o desafio, não é? Exatamente. Já agora esse aqui é a quadratura do círculo. E este é o desafio, é introduzir esta discussão num futuro viável. A questão do aumento... Porque a longo prazo estamos todos mortos, A questão do aumento da idade de reforma, a questão da diminuição dos montantes das pensões, a questão do aumento das contribuições, etc. Eu não digo que seja... ou seja, isto são aquilo que eu chamo de paliativos. Ou seja, temos aqui um problema e vamos encontrando soluções. Mas estamos a adiar o problema, porque mais cedo ou mais tarde continuamos a pensar da mesma maneira, com a mesma ordem nas nossas cabeças. Também sei que as cabeças não se mudam por decreto, e mesmo que amanhã apareça um decreto a dizer meus senhores agora vão se portar de forma diferente, não é assim. Isto demora tempo. Isto é algo que convém que todos nós pensemos e que mudemos algo em nós, porque estamos mais sensíveis àquilo que se está a passar. Mas, já agora, relativamente a uma outra questão que foi aqui levantada, que é, mas vamos ver se vão mais idosos, se os idosos começam a trabalhar, se as pessoas mais velhas começam a trabalhar, os jovens vão ficar em risco. Ora, não há relação estatística entre uma maior, ou seja, isto não é um princípio de vasos comunicantes. O facto de as pessoas mais velhas saírem no mercado de trabalho, isto não significa que vão aumentar, que liberte lugares para as pessoas mais jovens entrarem. Aliás, é exatamente isso que tem acontecido, que tem-se verificado que, quer pelas reformas antecipadas, quer tudo o que se tem tentado fazer, isto não tem libertado lugares para os mais jovens. Mas o terceiro ponto tem a ver com a produtividade.
Também a relação entre a produtividade e o envelhecimento, quando se diz sociedades mais envelhecidas são sociedades menos produtivas, eu não sei, porque eu também não encontro esta relação. Em alguns casos sim, em outros casos não, mas não há uma relação direta. Os supostamente mais desenvolvidos, ou apontados como mais desenvolvidos, são aqueles que apresentam índices de envelhecimento mais acentuados neste momento. Os países, por exemplo, claro, naturalmente, mas são simultaneamente países, por exemplo, a Alemanha e a Suécia, por exemplo, que são países também muito envelhecidos e são países altamente produtivos. Não estou a dizer a geneira nenhuma do ponto de vista económico. E, ao mesmo tempo, Portugal é um país que está muito envelhecido e está mais envelhecido que a Suécia e é menos produtivo que a Suécia. Portanto, aquela relação que se diz, que nós tentamos criar entre envelhecimento e produtividade, estamos a envelhecer, ficamos menos produtivos, não é verdade. Aliás, em alguns casos é exatamente o contrário, porque são os países mais desenvolvidos, aqueles que, de uma maneira geral, são mais envelhecidos e simultaneamente, também são mais produtivos. Sem eu querer dizer com isto que existe uma causa e existe um efeito. Mas o desenvolvimento está na origem disto tudo, não é? Tudo o que seja demografia tem tempos longos. As coisas demoram décadas a produzir efeitos. Por isso também é muito difícil invertê-los, demoram décadas. Claro. E, portanto, tudo o que nós vemos... Por isso é que é surpreendente, desculpe interrompê-lo, por isso é que é surpreendente que, quando eu nasci, Portugal, quando nascemos, Portugal fosse um dos países mais jovens da Europa e agora que estamos a metade da vida, digamos assim, Portugal se tenha transformado num dos países mais velhos da Europa e do mundo. O que, por um lado, é uma boa notícia. Significa que também não temos muito mais que envelhecer neste momento. Não é. Eu discordo que seja uma boa notícia. A rapidez. O que aconteceu em Portugal... Não é normal? Mas foi em 30 anos, não é? Não é normal. Foi em 30 anos. Não, que tenha envelhecido dessa maneira. Evidentemente que não, porque... Como não tem crescimento, não conseguiu atrair imigração, continua a ter emigração e a baixa da fertilidade das mulheres portuguesas é comparativamente incompreensível quando comparado com o que se passa na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, está tudo a nível tem todos os níveis baixos, mas nós temos mais baixos. Desculpe, o nosso envelhecimento, digas que faz de Portugal o quinto, sexto país mais envelhecido do mundo, é sobretudo não haver bebés, nem sequer é uma longevidade. Nós não temos uma longevidade extraordinária. Nós não temos menos 10 anos de vida do que o Japão. Desculpe, 82 anos para o caso das mulheres não é uma longevidade extraordinária. E 76 não, 82 é anos hoje em qualquer país, quer dizer... Você acha que 82 anos à nascença? Olha, quando eu nasci, a esperança de vida era menos 15 anos do que é atualmente. Aumentou muito. 82 anos. Aumentou muito. E o paradoxo é mais complexo, porque nós estamos a deixar de lado, quer dizer, outras questões, porque a população mais velha e a ausência de gerações mais jovens, que, obviamente, a falta de crescimento económico só pode agravar. É evidente que casais que estivessem a planear bebés não é agora. Quer dizer, evidentemente, houve mais 3 ou 4 ou 5 anos de adiamento. Mas durante o tempo em que podiam planeá-los, isso também não aconteceu. Porque aí tinha um custo maior de os ter, porque tinham de deixar uma carreira que estava a ser bem sucedida. Mas eu consigo sempre arranjar argumentos para eles se reverter facilmente esta lógica, não é? O bebê, neste momento, não é um valor económico para os pais. Pois não. Portanto, tem também um papel diferente do que tinha no passado. E é preciso perceber porque é que os casais desejam ter menos filhos. Nós temos que comparar com os países comparáveis. Temos que comparar com os países comparáveis. Estamos a comparar com países comparáveis. Nós estamos em crise. É por acaso que Portugal, Espanha, Itália e Grécia sejam, quer dizer, os países mais problemáticos. Nós estamos em crise e, portanto, escapa a qualquer lógica esta circunstância em que todos estamos de acordo, surpreendente, de que progressivamente as pessoas se reformam em média mais cedo em Portugal. Em contraciclo. Isto é um absurdo? É completamente um absurdo. Qual é o resultado? E é um absurdo e é resultado de quê? É resultado, por um lado, de uma tentativa de se resolver no imediato algumas questões, como sendo esta ideia feita que se as pessoas mais velhas saírem, no fundo, criam só oportunidades para os mais jovens, aliviam o encargo. Não, mas ao mesmo tempo nós temos, como se sabe, a maior índice de desemprego jovem de que há memória em Portugal. Exatamente. Portanto, tudo isto, para além nós temos uma situação muito especial. Portugal é um país muito particular, a vários níveis, mas a este nível do envelhecimento está metido, de algum modo, no mesmo barco. E este mesmo barco tem a ver com questões não específicas de estarmos mais envelhecidos por exemplo, que os franceses. Não, estamos todos a envelhecer.
todas as populações têm níveis de fecundidade baixas, todas as populações, estas desenvolvidas, têm níveis de mortalidade muito baixos, boas esperanças de vida, portanto, e não se pense que mesmo que a fecundidade aumente, aliás, o cenário das Nações Unidas, um cenário das Nações Unidas recentemente publicado, dizia que se os níveis de fecundidade aumentassem para 1,8, em 2050 nós teríamos 250 e tal idosos por cada 100 jovens, em Portugal, mesmo aumentando o índice tético de fecundidade. Portanto, a solução não está. Nem aumentando o índice jovens tético... eram multimilionários ou então não tinha qualquer sustentabilidade. Pronto, mas a questão é, está lá o dado, agora o problema tem a ver com a questão, o que é que vamos fazer com este dado? Ou seja, é a mesma coisa, em relação ao envelhecimento individual, eu acho que o processo é muito parecido, que é, nós sabemos que todos os anos temos mais um ano, vivemos mais um ano. Nós estamos a envelhecer, aliás, envelhecemos, como sei, desde que nascemos, porque isto está inscrito no gene, portanto, todos os anos estamos a envelhecer. Mas existem aquelas pessoas que convivem bem com o envelhecimento e que se vão adaptando na sua forma de estar ao envelhecimento, e existem aqueles que tentam evitar a todo o custo que as marcas do envelhecimento apareçam, mas um dia mais cedo ou mais tarde, é claro, ou começam a fazer figuras um pouco ridículas, ou mais cedo ou mais tarde as marcas aparecem todas de uma vez. E isso é que convinha agora, para que as marcas não apareçam todas de uma vez e para que não andemos a arranjar paliativos, que é, se calhar se a fecundidade aumentasse, se calhar se... por exemplo, os movimentos migratórios têm aqui um papel muito importante, porque pode, pela via da imigração, nós podemos atenuar o processo de envelhecimento. Da imigração, da entrada... E da entrada, imigração com I, da entrada. Podemos atenuar, mas nunca deixaremos de envelhecer. Portanto, a questão do envelhecimento é uma certeza, foi por aí que começámos. Agora, o que é que vamos fazer com ele? E essa é que é a questão, e esse, para mim, é que é o centro do debate. E esta é a pergunta, não é? O que é que podemos fazer com ele? Sim, e o que é que podemos fazer? E não é, como a Maria João estava a dizer, em alterar regras de coisas que existem agora. É pensar de forma diferente nesses mecanismos. Claro que nós, em termos do sistema puro de pensões em Portugal, já fizemos várias adaptações a isso e temos, neste momento, um famigerado fator de longevidade nas pensões, que deixa-se aumentar a esperança média de vida, a pensão diminui-se de maneira a manter, grosso modo, aquilo que se paga durante o tempo da reforma, mais ou menos constante. E, portanto, se eu vivo mais tempo, recebo menos em cada ano. Foi atualizado ontem. As pessoas que se reformarem a partir de agora, este ano, em Portugal, têm uma penalização, mesmo aos 65 anos, uma penalização de 4%, quase 4% sobre o seu rendimento. O fator de sustentabilidade da reforma 2007. Exatamente. Portanto, quando estamos a... Isso, mas isso não impede... 1,5. Mas essa parte faz com que haja ali uma espécie de um retângulo de dinheiro que fica fixo para cada pessoa. Mas isso não impede que, com o aumentar do número de pessoas, continue a haver alguma pressão e de saber se vamos ter capacidade de ter crescimento económico para sustentar isso tudo, é a questão seguinte. Claro que se nós tivéssemos o tal crescimento económico que se espera a ritmo elevado a partir daqui a uns anos, este problema em grande medida desaparece porque passa a haver dinheiro para toda a gente, mesmo que sejam mais idosos. Só que isso, ao fim de 10 anos, 15 anos, volta tudo a aparecer outra vez. E, portanto, tem que se pensar como é que se... As rugas. As rugas voltam a lá estar, não é? E, portanto, há aqui que pensar, de facto... As das pessoas e as da sociedade. Não é? Há que pensar, mas se pensarmos a 50 anos, quais são os mecanismos que vamos querer começar a transformar dentro da sociedade? Mas, por exemplo, aquela reflexão que a Maria João Valente Rosa sugere neste livro sobre este não corte abrupto entre a idade ativa e a idade inativa, faz sentido começar a pensar em soluções todo sentido, tanto ao nível esta das transição reformas suave. como do mercado do trabalho. Faz todo sentido. Aliás, e nós podemos ver que, em algumas margens, onde é possível ir fazendo isso, nós já vamos vendo isso. Também em profissões liberais, não é incomum vermos advogados a irem até aos 70 anos e alguns 80 anos. Aos 90. Aos 90. Exatamente. Atividades artísticas também. Atividades artísticas. Mas não tem que continuar na mesma atividade, até podem mudar de atividade, não é? Aliás, há histórias disso. Bastante mais Pessoas com os 65 anos, ao se reformarem, tornam-se pintores. Exatamente. Mudam de alguma forma. E isso, agora, tem que se transformar o que são, neste momento, essas exceções, para fazer pensar a todas as pessoas que aquilo pode ser um caminho mais geral para todos. Eu julgo que essa é a proposta da Maria João. Aliás, aconteceu recentemente esta situação de se voltar a recrutar médicos para o Serviço Nacional de Saúde que já tinham sido dispensados por atingirem o limite de idade, a idade de referência. Alguns deles reformaram-se até mais cedo, porque tinham a propósito para irem buscar o complemento. Sim.
Sim, sim. Pois. Sim, mas... Há sempre uma dimensão económica Na questão da reforma, normalmente em todas as conversas, Na mas há em questão tudo da Se eu reforma, pudesse aos 30 anos deixar de me preocupar com o meu vencimento, porque alguém me pagava aos 30 anos o resto da vida, eu decidia o que fazia com muito mais liberdade, obviamente, não é? Claro. E, portanto, nesse sentido, há sempre uma dimensão económica. Mas aqui temos que passar para Eu além acho que nós temos aqui não é? uma situação de vantagem em relação aos nossos ascendentes, vá lá, porque sabemos que vamos viver mais tempo. E como sabemos que vamos viver mais tempo, temos mais tempo para nos prepararmos para isso. E mais tempo, e sabemos que vamos ter, se o modelo continuasse exatamente igual, iríamos ter reformas, se tivéssemos, reduzidíssimas. Portanto, é tempo de nos prepararmos. E preparar não é só dizer aos políticos preparem-se, comecem a mudar as regras do jogo. Ou aos empresários, comecem a criar ou a incentivar isto e aquilo. Não. Isto começa também connosco. E o connosco é começarmos a pensar... Porque vamos viver aos 65, uma mulher tem mais 20 anos de esperança de vida a partir dos 65, o que é algo de muito, muito significativo, é uma parte de vida muito importante. O que é que se vai fazer? E o que é que ela vai fazer com esse tempo? Porque a sociedade e a questão da produtividade, e este é um outro problema, porque penso que é preferível, mesmo para efeitos de produtividade, que uma pessoa mais velha produza menos, mas produza alguma coisa, portanto, esteja a contribuir, do que pura e simplesmente esteja inativa. Claro. Porque o inativo tem encargos, e tem encargos também individuais, porque a própria pessoa também começa a sofrer os efeitos dessa inatividade, mesmo em termos de integração social, porque mesmo os outros já nos veem de uma forma completamente diferente, todos nós não é? conhecemos seguramente alguns casos que caíram a pique a partir do momento... Ou que recusam exatamente essa etiqueta da inatividade, não é? Que não aceitam que, por terem atingido uma determinada idade, pura e simplesmente sejam encarados como pouco úteis para a sociedade. Para concluir, Sr. Vila Verde Cabral. Vamos lá ver, do estudo até que nós já fizemos, até há boas notícias. No sentido, por exemplo, há uma disponibilidade crescente, curiosamente, e ao contrário do que todas as sondagens de opinião lhe diriam, há uma disponibilidade crescente dos séniores entre os 50 e 65 anos para trabalhar mais e uma disponibilidade grande para continuar a trabalhar depois da reforma, não só por questões de dinheiro, mas numa lista que nós chamamos de resposta múltipla. A primeira é manter-me ativo, continuar a fazer. Pronto, depois aparece a questão. Como há, neste momento, mais de 20%, cerca de 20% dos reformados pensionistas do conjunto, trabalham pelas mesmas razões. Precisam, dá jeito, mas, sobretudo, faz parte também. Ou seja, isso existe. O problema da flexibilização do mercado de trabalho e do sistema de reformas, esse é, com certeza, alguma coisa que podia ser desbloqueado. E que não está a ser e vai ser difícil que aconteça na presente conjuntura, quando, desmentindo, infelizmente, aquilo que se diz que a crise pode ser uma oportunidade, porque justamente ou é agora ou nunca, porque senão a desculpa vai sempre continuar a reproduzir-se. Por aí, eu acho que há espaços de mudança. É agora ou nunca, o que parece absolutamente incontornável é que há um problema que precisa de ser resolvido, de começar a ser resolvido. Espero que tenhamos contribuído para o início desse debate com esta nossa conversa aqui hoje, que agradeço a vossa presença. De resto, este debate marca o início de um projeto de grande ambição entre a TVI e também a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está a organizar um encontro internacional sobre os grandes fenómenos demográficos que atingem o país e o chamado mundo ocidental. Esse encontro vai chamar-se Presente no Futuro. O site está disponível a partir de agora na internet, em www.presentenofuturo.pt. Até setembro, data prevista para a realização desse grande encontro, vamos dar aqui na TV 24 e também na TVI uma especial atenção sobre esses fenómenos, as profundas mudanças no conceito de família, as desigualdades sociais, o Estado social. Queremos, em síntese, ter uma palavra a dizer sobre o nosso futuro. Já a seguir, na TV 24, a nossa seleção, que foi hoje visitada por uma brigada antidoping da UEFA, e à meia-noite, a 25ª hora. Muito boa noite.